Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o santo do dia e também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 16 de novembro, dia das Santas Margarida da Escócia e Gertrudes. A Igreja uniu na mesma celebração essas duas grandes santas que viveram no início do segundo milênio no norte da Europa. Eis um breve enfoque biográfico de cada uma. Numa época em que o conceito de santidade parecia quase inseparável dos sinais exteriores de tipo extraordinário, milagres, dons místicos, etc. A vida de Santa Margarida da Escócia se apresenta como uma exceção. O primeiro biógrafo, seu confessor, o monge Teodorico, sente-se na obrigação de desculpar-se, um tanto constrangido, nesta anomalia, dizendo: são mais dignos de admiração os feitos que a tornaram santa do que os que somente a declararam santa ante os homens. O milagre de Santa Margarida foi ter se santificado como esposa, como mãe e como rainha. Filha do príncipe inglês Eduardo, desterrado na Hungria pela perseguição do rei Canuto, usurpador do trono, voltou com seu pai para a Inglaterra no momento em que Guilherme, o Conquistador, desembarcava na ilha. Novamente exilada, a família de Eduardo buscou refúgio na Escócia. Pouco depois, Margarida casava com o rei Malcolm. A nova rainha foi uma verdadeira bênção para o marido e para o reino, pois o esposo, homem rude, embora de bons sentimentos, recebeu um benéfico influxo de convivência com a rainha, de tal modo que se transformou num dos mais amáveis, piedosos e virtuosos reis da Escócia. Aos súditos, além do bom exemplo de uma vida dedicada totalmente à família, à oração e aos pobres, Margarida esforçou-se para extirpar da vida social abusos, escândalos, superstições. Deu grande apoio à formação dos sacerdotes e à reforma dos costumes. Esposa e mãe exemplar, a memória de sua santidade ficou, sobretudo, associada à prática da caridade. Alimentava e servia com suas próprias mãos mais de 100 pobres, diariamente. Lavava-lhes os pés e chegou a beijar suas chagas. Em caso de necessidade, não duvidou em vender suas joias para socorrer os necessitados. Os últimos dias de vida foram entristecidos pela dupla desgraça da morte do marido e do filho no assalto ao castelo de Alnwick. Ao receber a notícia, elevou os olhos ao alto, dizendo: agradeço a Deus, porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Faleceu em Edimburgo aos 16 de novembro de 1093, com 48 anos. Santa Gertrudes. A vida de Santa Gertrudes não podia ser exteriormente mais simples. Com a idade de 5 anos, foi entregue pelos pais ao convento de Éfta, na Saxônia, para ser educada, e no convento brotou em sua alma a vocação claustral, ali permanecendo até a morte. Quase nada se sabe de sua vida no dia a dia, além daquilo que ela mesma deixou escrito,
não como dados biográficos, mas como revelações e aspectos elucidativos de sua espiritualidade. Em 1281, com 25 anos, teve a primeira visão que a introduziu na vida mística. O conteúdo de suas visões e revelações era o conhecimento do amor de Cristo em relação aos homens. Sua espiritualidade era cristocêntrica. O amor à humanidade de Cristo levou-o a descobrir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, precedendo as grandes revelações de Santa Margarida Maria Lacoque. Alma profundamente contemplativa, a ocupação predileta de Santa Gertrudes era meditar a Sagrada Paixão e Morte de Cristo e cultuar Jesus presente no sacrário. Intimamente ligada ao amor de Jesus era sua devoção a Maria Santíssima, que venerava e invocava com confiança filial. Os êxtases e revelações divinas não a dispensavam das práticas de mortificação e penitência, pois cotidianamente castigava seu corpo e o purificava de todo apego às coisas terrenas. Ela própria recolheu suas revelações num livro com o título Mensageiro do Divino Amor, que faz de Santa Gertrudes uma das maiores místicas ao lado de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. Faleceu como num êxtase de amor, no ano 1301, com 46 anos. Ó Deus, que preparastes para vós uma agradável morada no coração da Virgem Santa Gertrudes, iluminai por suas preces as trevas do nosso coração, para que experimentemos em nós a alegria da vossa presença e a força da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santas Margarida da Escócia e Gertrudes, rogai por nós. Nossa saudação fraterna a você que mais uma vez está aqui conosco nesta série de lives da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, agora refletindo sobre a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, é uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje nós iremos refletir então, conhecer um pouco mais o capítulo 5 desta encíclica. A todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube da CNBB, da Cáritas, também das edições, diversas dioceses também linkadas aqui conosco. É uma alegria contar com a sua presença e participação. Qualquer pergunta, questão que foi enviada pode ser direcionada aí ao chat, que nós temos aí o Caio Lima e o Hugo, que dão suporte técnico para nós ao longo de toda essa live. E hoje nós vamos, então, continuando a nossa reflexão sobre a Fratelli Tutti. Talvez uma pequena recordação. Nós tivemos na primeira live um pouco a introdução, relacionando essa encíclica no contexto das encíclicas sociais também da Igreja, sobretudo como continuação, por assim dizer, também da Laudato Si do Papa Francisco. No segundo encontro, nós refletimos sobre o primeiro capítulo, As Sombras de um Mundo Fechado. Vimos quais são essas sombras, aqueles sonhos feitos em pedaços, corresponde ao momento do ver da encíclica. Depois do segundo encontro, nós refletimos sobre um estranho no caminho, a parábola do bom samaritano como o ícone para a construção mesmo de uma fraternidade universal, de uma amizade social. Agir como bom samaritano é dissipar essas sombras desse mundo fechado. Depois refletimos sobre a importância de gerar e pensar um mundo aberto, superar esse mundo de sócios e redescobrindo o valor da solidariedade cristã. Depois, por fim, nós refletimos semana passada sobre a importância de ter um coração aberto para o mundo inteiro, refletindo sobre a relação entre o local e o universal, e o Papa termina esse capítulo fazendo um grande convite a resgatar a importância da vizinhança cordial entre os povos. E hoje nós vamos refletir então sobre a melhor política, o capítulo 5º. E para nos ajudar, temos a alegria de contar com a presença de duas pessoas muito ilustres que vão nos ajudar a refletir sobre o capítulo 5º. Dom Francisco Lima é o bispo da Diocese de Carolina, no Maranhão, e ele é o responsável pelo grupo de análise de conjuntura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Francisco, ele é formado, mestre em Sociologia
pela Universidade Católica de Paris, foi professor também na Universidade Federal do Maranhão, autor de 5 livros, dos quais destacamos a Introdução ao Pensamento Sociológico. Dom Francisco, muito obrigado pela presença do senhor conosco aqui nesse momento. Obrigado a você que está nos acompanhando, você que nesse Brasil, que eventualmente se interessou nesse momento de estar nos acompanhando. Uma boa tarde. Boa tarde, Dom Francisco. E juntamente com o Dom Francisco, nós temos a alegria de contar com o Padre Paulo Renato Campos. Ele é do clero de São José dos Campos, mestre em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma. Ele é o assessor político responsável por essa relação institucional também, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Paulo Renato, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Padre Patrick, boa tarde a todos que nos assistem, que acompanham. Esse povo sempre fiel aí, que fazendo um acompanhamento do pensamento do Papa Francisco, através dessa preciosidade que a CNBB está disponibilizando, que são essas lives. Então, a gente espera contribuir também. Uma saudação carinhosa a Dom Francisco. Vamos ter, se Deus quiser, uma tarde produtiva. Muito obrigado desde já, Padre Paulo Renato, e a todos aqueles que nos acompanham, nossa saudação fraterna, diversas religiosas, sacerdotes, na pessoa da irmã Maria Inês, eu saúdo todas as religiosas, e na pessoa de Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, nossa saudação a todos os bispos e que nos acompanham também nesse momento. Então, vamos lá começar nosso bate-papo com o Dom Francisco. Uma primeira questão, talvez introdutória, para que a gente possa adentrar ainda mais no capítulo 5º, nós sabemos que esse capítulo 5º, sobre o qual nós estamos refletindo hoje, né, conversando, trata especificamente da política. Tem até como título A Melhor Política. Como compreender, então, um capítulo assim tão específico dentro do conjunto da Fratelli Tutti? Bom, inicialmente, nós partimos da compreensão de que toda ação humana é uma ação política. Inclusive, negá-la. Negar essa ação é também um ato político. E a encíclica se inscreve na visão do Papa Francisco, que nos labirintos da ação humana, enquanto consciência de si mesma. Então, nós percebemos que, num olhar mais abrangente, entendemos que, nesta encíclica, o Papa restitui à humanidade da sua consciência, à humanidade da consciência humana. É um exame de consciência para a humanidade, essa encíclica, nesse 5º capítulo. É um exame de consciência para a humanidade, porque a política que se propõe é apresentar uma visão ortodoxa do mundo. E o Papa Francisco, como nós já vimos em muitos pensamentos que nós já ouvimos nas lives, é que ele apresenta uma visão diferente. Ele, às vezes, até paradoxal, por isso que está havendo muita discussão no Brasil, e isso é muito bom. Ao invés de apresentar uma visão ortodoxa do mundo, ele apresenta uma visão do ser humano e a visão que ele tem de um mundo, do mundo em que ele vive. Então, por isso, a Fratelli Tutti, essa encíclica, ela vem se inscrever com o capítulo política, vem colocar, vem nortear toda a encíclica, porque toda a ação da encíclica, ela remete à concepção política. Então, por isso, nós vamos dizer, nós já vimos que no Ocidente foi dessa forma, uma das obras famosas de Aristóteles, que vem dizer que todo homem, ele é, por natureza, um ser político. E aí nós vamos encontrar aqui, nessa encíclica, e notadamente nesse capítulo 5, qual é a compreensão de política que o Papa Francisco apresenta na encíclica. Aí, então, por isso, nesse capítulo específico, ele faz uma junção com todos os outros capítulos, porque ela permeia, quando vem falar da caridade, a caridade se inscreve dentro do patamar político. Então, por isso, para iniciar, nós vemos dessa forma. Essa observação que o senhor nos traz, ela é de fundamental importância, eu gostei muito dessa expressão,
Então, o capítulo 5º é um verdadeiro exame de consciência para toda a humanidade, que nos faz pensar mesmo, resgatar essa verdade. O ser humano é um ser político e até mesmo a negação dessa condição é também uma ação política. Então, essa nota introdutória do senhor é muito importante para nos ajudar, então, agora a perceber quais são os elementos, então, e, por assim dizer, as novidades que o Papa Francisco nos apresenta nesse horizonte. Mas ainda, com esse tema específico da política em si, sempre que falamos em política, Dom Francisco, surgem algumas dúvidas, sobretudo no que diz respeito à relação entre fé e política. Alguns separam fé e política, outros chegam ao extremo, por exemplo, de reduzir a fé a uma atividade política. Então, ouvindo o magistério eclesiástico, como que nós podemos entender corretamente essa relação entre fé e política? Olha, inicialmente, como afirmamos agora há pouco, com base nessa encíclica Fratelli Tutti, que toda ação humana é uma ação política, nós afirmamos. Ora, se o ato de fé é inerente à condição humana, e aí nós temos um apanhado dentro da literatura da igreja, com até os dois que pensavam um pouco diferente, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, nós encontramos todos que vêm, e todos vêm, nós encontramos mais tarde em pessoas que ajudaram a refletir, mais modernamente com Hannah Arendt. Então, dentro da condição humana, nós vamos encontrar a ação política. Toda ação humana é uma ação política. Ora, se o ato de fé é inerente à condição humana, então, nesta visão, este ato de fé não pode ser dissociado da ação política. Nós já começamos a fazer esse primeiro olhar, que é aproximadamente racional. E no espírito da encíclica, a política melhor é a que se apresenta como uma das formas mais preciosas da caridade, porque está a serviço do bem comum. O Papa estampa isso na encíclica. Ela está a serviço do bem comum e é uma das formas mais preciosas da caridade. E isso é muito forte no interior do cristianismo. Ela faz diferença e diverge com muitas religiões do mundo, muitas formas de pensar do mundo. Então, por isso, o Papa faz questão de apresentar. Então, fé e política têm, em última instância, o mesmo objetivo de criar uma sociedade na qual todos vivam com iguais direitos e oportunidades, sem antagonismo de classes. Se as duas visam aprimorar nossa convivência social, também podem servir para dominar, como a fé dos fariseus ou as políticas opressoras. A fé é um ato pelo qual o ser humano se posiciona diante do mistério de Deus. A política é a ferramenta de construção da sociedade, de justiça e liberdade. Orienta-se por algo que não é próprio da fé, como as estratégias de realização do bem comum. A vivência da fé é necessariamente política. No céu não haverá fé. Vive-se a fé em uma comunidade politicamente situada. Quando a comunidade religiosa afirma que só faz religião, não sabe o que diz ou mente para encobrir com a fé os seus reais interesses políticos. Toda comunidade religiosa, aparentemente política, só tende a favorecer a política dominante, e ainda que injusta. Nesse sentido, em uma antinomia, nós podemos afirmar que é um paradoxo, é um oxímoron, é uma antinomia falar em política cristã. A política jamais deve ser confessionalizada. Não tem confissão de fé dentro da política. Em princípio, ela representa os anseios dos que creem e dos descrentes. Deve haver uma política justa, democrática, voltada para a maioria. É uma política, assim, inevitavelmente, que incorporará valores de fé, como libertação dos pobres, a construção de uma sociedade sem desigualdades. A fé
têm receitas, elas não podem ter receitas para resolver administrativamente problemas como da dívida pública, da reforma da Previdência, da reforma tributária, da melhoria da saúde. Ela não tem receitas para resolver isso. Isso é tarefa da política. A fé mostra o sentido da política, dar vida a todos. O jeito de fazê-lo depende da política. Se esta for injusta, muitos estarão privados das condições mínimas de dignidade e alcance da felicidade. Fé e política são instâncias diferentes que se completam na prática da vida. A fé exige participação de uma comunidade religiosa para ser cultivada. A política exige participação nas demandas populares e o conhecimento dos problemas sociais para ser consequente. A política deve se pautar por valores que, em geral, coincidem com os valores das propostas religiosas, como direitos dos excluídos, vida para todos, partilha de bens, poder como serviço e outros. Sem esses valores, a política vira politicagem e a corrupção produz a inversão que prioriza o pessoal, o corporativo, em detrimento do social e do coletivo. Por isso, nós entendemos, concluímos, que não podemos fazer uma separação maniqueísta, uma cisão entre a fé e a política. Preciosas as palavras do senhor Dom Francisco, que nos fazem pensar mesmo. Então, a política está sempre a serviço do bem comum, e como o Papa recorda ao longo de todo esse capítulo, né, como que uma espécie de refrão, né, é a forma mais preciosa de caridade. E essa definição que o senhor nos traz, ela é muito provocante. O senhor disse, né, a fé, então, ela mostra o verdadeiro sentido da política, que é dar vida a todos, no horizonte do Evangelho, né? Então, essas observações são importantíssimas para a gente poder adentrar ainda mais, né, no conteúdo do capítulo 5º. Desde já, muito obrigado, Dom Francisco, já a gente volta com o senhor. Vamos agora com o Padre Paulo Renato, mas não sem antes agradecer a participação de todos, muita gente nos acompanhando. Se você tem alguma pergunta sobre aquilo que Dom Francisco já partilhou, alguma pergunta nesse horizonte do capítulo 5º, pode estar enviando aí no chat, que o Caio e o Hugo vão se encarregar de partilhar conosco, então, essas questões. Padre Paulo Renato, então agora com o senhor, quando, logo no início da encíclica, o Papa, de certa forma, nos apresenta um desafio, né? Porque olhando as diferentes formas que a política assume no nosso tempo, né, talvez elas acabam impedindo que a gente possa avançar na construção de uma fraternidade universal. Por isso que o Papa, logo no início do capítulo, ele emprega e comenta dois termos muito fortes, que é o populismos e liberalismos. O que o Santo Padre está querendo realmente dizer com esses dois termos, né? E como que eles impedem o nascimento de uma política melhor? Boa tarde, Padre Patrick. Olha, mais uma vez eu quero saudar todos que nos assistem. Tivemos um probleminha aqui. Tivemos um probleminha técnico aqui com o Padre Paulo. Padre Paulo, me escuta? Isso, voltamos aqui. O Papa Francisco, uma das características dele é sempre ser muito incisivo, muito claro. Ele não deixa para dizer o que ele tem que dizer. E ele começa essa parte do capítulo 5º, no número 154, já no 156 ele faz essa distinção entre liberalismo e populismo, né? E aqui é muito importante compreender essas palavras, é muito importante compreender esses conceitos, porque talvez eles revelem hoje uma polarização que a sociedade vive e que estão implícitas nessas duas visões, que às vezes a gente trata como negativa, mas que tem que ser muito bem compreendido. Veja bem, o Papa Francisco, no número 157 da Fratelli Tutti, ele diz o seguinte, que um governo popular, ou uma forma popular de agir na vida pública, na política, ele é necessário. O reconhecimento do popular significa reconhecer a existência, não de um indivíduo com o seu próprio pensamento, mas a coletividade. Existem situações
em que o povo tem que sentir aquilo, o povo fala daquilo, o povo almeja aquilo, o povo tem... E esse povo não é uma característica mítica, uma coisa fora da realidade, algo que a gente não consegue tatear. É muito mais do que a junção de indivíduos, é um sentimento popular. Então, o popular, ele é importante. O Papa Francisco anota algo que eu acho que é fundamental para a gente compreender, né? Ele diz assim, ó, que negar esse tipo de palavra povo, o adjetivo popular, ele pode comprometer, inclusive, a vivência da democracia, ele diz no 158. É muito importante compreender isso. Então, popular é uma coisa. Agora, o popular, o atingir, o trabalhar, o fazer política, pensando na linguagem popular e no povo, na democracia, que é o governo do povo, aí o Papa Francisco, inteligentemente, no 159, vai dizer assim, ele começa assim, mas degenera num populismo insano. Degenera num populismo insano quando se transforma na habilidade de alguém atrair consensos a fim de instrumentalizar politicamente a cultura do povo. Aí nós não estamos falando mais de popular, mas nós estamos falando de populismo. O populismo é quando eu, através de habilidades e artimanhas, tento manipular os anseios e a cultura do povo, fornecendo algo para que o povo acredite em coisas que não são os seus anseios. Não é aquilo que ele deseja. Esse é o populista, esse é o populismo. Então, o populismo é um perigo. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que o populismo não acabe... Ao combater o populismo, eu acabe prejudicando o popular. O popular é a vontade do povo. O popular é a vontade do coletivo. O popular... Padre Paulo, isso. Padre Paulo estava numa reflexão interessante, né? Ele nos recordando, de fato, essa importância de compreender, de fato, a diferença entre populismo e popular. Eu quero pedir desculpa para você. Imagina, tranquilo. Eu não sei o que acontece aqui com a minha internet, que é a mesma que a sua, porque nós estamos no mesmo... Nós estamos em casa. Mas aqui é complicadíssimo, eu não sei o que acontece. Mas olha, eu dizia a diferença. Eu queria concluir dizendo isso. Eu tenho muita atenção, Padre Patrick, muita preocupação sempre quando a gente, com essa questão do ismo, sabe? O ismo é uma coisa que me chama atenção. Popular é uma coisa, populismo é outra. Não esqueçam disso. O liberal é aquele que tem liberdade, que está aberto para ver coisas novas, para se dialogar com coisas novas, para confrontar com novidades, para, através da sua identidade, também se colocar e acolher com liberalidade, de maneira liberal, aquilo que vem de novo. Contudo, isso não pode descambar num liberalismo, porque o liberalismo é exatamente a manipulação do liberal de forma que você seja forçado a receber algo em nome do liberal, né? Então, cuidado com esses ismos. E o Papa Francisco, ele começa relatando isso nesse capítulo e depois ele aprofunda com uma outra questão que entra, que é o liberalismo econômico, Padre. E, nesse sentido, é interessante a reflexão que o senhor nos traz, porque fica ainda mais evidente que aquilo que o Papa mesmo afirma, né, que a sociedade é muito mais do que a mera soma de indivíduos, né? Daí a importância desse aspecto popular que o senhor nos traz nessa reflexão. E o Papa ainda diz, né, é muito difícil projetar algo de grande a longo prazo se não consegue tornar um sonho coletivo. Então, partir de fato da realidade do nosso povo, né? Esse sentido de pertença é importantíssimo, né? Então, muito boa colocação, Padre Paulo. Ainda nesse mesmo horizonte, nesses termos que o Papa traz para a gente, em seguida, falando desses termos, o Papa nos convida a refletir sobre os valores e limites dessas visões liberais. Quais são esses valores e esses limites? Como nós podemos compreendê-los no nosso dia a dia? Olha, Padre Patrick, aqui talvez seja um dos pontos que o Papa Francisco, ele mais firme, ele pega, porque o liberalismo, ele veio como uma alternativa, uma solução para uma série de coisas, para uma série de problemas que a sociedade vinha enfrentando. Então, entendia-se que você dialogar e aceitar o mundo que chega, a autonomia do mundo, os valores que são impostos, significa você ceder a esses valores, e isso é muito ruim.
Então, os limites é quando eu não entendo que a modernidade, a pós-modernidade, os valores que vão surgindo no mundo, é eu entender que tudo isso deve ser aceito e assimilado da melhor maneira possível. Isso é nos costumes. No campo da economia, a gente pode falar um pouco mais para frente, mas no campo da economia é perigosíssimo, porque os limites desse liberalismo, eles são exatamente eu entender que por essa autonomia na economia, então na economia não precisa ninguém regular, não precisa ninguém mexer, não precisa ninguém cuidar, e que as coisas vão acontecendo da melhor maneira possível. Então, hoje é muito comum a gente ouvir dizer que, eu sou liberal mas na economia, mas não sou liberal nos costumes. Ou seja, tem um erro aí, já de princípio. O liberalismo, ele traz como negativo justamente se eu entendo esse liberalismo sem raciocínio, sem criticidade, sem preocupação, sem olhar atento, sem me preocupar com o que essa realidade pode estar trazendo para a minha vida, para a minha vivência, para a vivência da população, para a vivência do meu país. Por outro lado, o liberal também deveria trazer presente na sua vivência e na sua experiência tem algo de positivo, que é o quê? Que é reconhecer essas mudanças, reconhecer o que vem de novo e não se engessar num passado. E aqui prestem bem atenção, porque as pessoas que podem estar nos escutando podem dizer, mas isso é contra a tradição da igreja. Não. A tradição da igreja não é mumificada. A tradição da igreja, ela se apresenta ao tempo, dialoga com o tempo, para que este tempo e a tradição possam fazer brilhar, resplandecer a luz de Cristo através da igreja. Então, essa possibilidade de dialogar com valores que se apresentam como novidades, elas são importantes. Agora, esta possibilidade de assimilar qualquer valor de forma acrítica, de forma simplesmente porque é assim e a gente não deve mexer e não deve colocar a mão, isso é equivocado também. Então, aqui estão valores e limites. E nesse mesmo horizonte, ainda no número 168 da encíclica, né, diante, sobretudo, evidenciada pela pandemia da Covid-19, né, fala da fragilidade dos sistemas e que o mercado nem sempre resolve tudo. Isso ficou mais do que demonstrado, né, Padre Paulo? E, então, nesse número 168, o Papa fala do mercado, afirmando justamente isso, o mercado não resolve tudo. Qual seria, então, a grande advertência que o Papa nos traz nesse horizonte aí do neoliberalismo, essa partilha que o senhor nos traz? É essa aí. O mercado não resolve tudo. É muito comum, o Papa Francisco, ele escreve assim, olha, trata-se de um pensamento pobre, dizer isso, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. Está errado isso. Está errado. O mercado não resolve tudo. E olha o que o Papa diz, hein? Embora muitas vezes nos queiram fazer crer neste dogma de fé neoliberal. Olha, vejam bem, é o Papa que está dizendo isso. Um dogma de fé neoliberal, ou seja, eu não posso contestar. O que significa isso na prática, Padre Patrick? Na economia, significa dizer o seguinte, eu sou liberal na economia, então significa dizer que eu lido com a economia e a sociedade liga com a economia e o mercado liga com a economia e ninguém deve interferir. Então, o que significa? Que o mercado faz sua autorregulação. E, segundo essa teoria, o mercado vai fazendo o crescimento e o crescimento acaba gerando renda para todos. Isso é uma falácia. O Papa Francisco está dizendo que isso é equivocado, isso está falido. O mundo mostrou isso, porque o mercado pelo mercado, ele gera uma competição e quem tem um pouco quer ter mais um pouco, quer ter mais um pouco, quer ter mais um pouco, e esse sistema neoliberal, ele vira uma loucura. Hoje, o Papa Francisco diz até nesse mesmo número do 168, ele diz assim, eu vou ler para não correr o risco de trair essas palavras. A especulação financeira, tendo a ganância do lucro fácil como objeto fundamental, continua a fazer estragos. Ou seja, hoje eu especulo financeiramente. Eu compro soja para daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. Eu compro material que nem foi produzido. Tudo na especulação, num jogo financeiro. Então, esse mercado precisa de regulação. Esse sistema neoliberal da liberdade, o Estado menos, o mercado mais, o mercado manda, isso aí não funciona.
É muito comum a gente escutar assim, hoje o mercado está calmo. Tá, quem é o mercado que está calmo? O mercado que está calmo são os especuladores. São as pessoas que ganham com esse lucro insano que o Papa diz, esse lucro que não considera a pessoa, que põe a pessoa abaixo do capital, que coloca a pessoa abaixo do mercado. Essa doutrina não é uma doutrina cristã. Essa doutrina que não considera a pessoa não é cristã, né? E aqui, para quem nos assiste, pode estar pensando assim, mas então o Papa está defendendo o socialismo? Não, o Papa não está defendendo o socialismo. Ele condena este também. A igreja tem na sua tradição uma preocupação de condenar também uma experiência que seja voltada para o estado máximo também, porque não está resolvendo, essa experiência também não resolve. Em 2017, Papa Francisco fez um discurso da Pontifícia Academia de Ciências Sociais, onde ele diz textualmente, nem a tese neoliberal, nem a tese neoestatal tem condições de responder aos anseios da humanidade. É o que ele traduz aqui. Mas por que ele não condenou o comunismo? Porque isso já é da tradição da igreja. Não precisa ficar repetindo coisas que já estão marcadas. Agora, o neoliberalismo é uma novidade que se apresentou como solução e não respondeu. É um equívoco, é um erro, né? Então ele precisa de uma palavra forte, dura, firme, e o Papa faz isso. Daí é o grande convite que o Papa nos faz nesse sentido. Ele afirma, devemos então voltar a pôr a dignidade humana no centro e sobre aquele pilar devem ser construídas as estruturas sociais alternativas das quais precisamos. Exatamente, perfeito. Ele conclui de uma forma assim, muito exortativa e apresenta também alternativas nesse contexto, né? E uma dessas alternativas que ele traz é justamente a questão do papel que os movimentos sociais, né, populares ocupam nesse contexto todo. Então, eu vou voltar agora a Dom Francisco, Padre Paulo, depois a gente volta com o senhor, justamente com essa pergunta. Dom Francisco, na busca por uma política, então, voltada para as pessoas, para todas as pessoas, o Papa fala, então, da atuação dos movimentos populares. Qual seria a contribuição desses movimentos para a sociedade atual? Bom, inicialmente, esses movimentos, eles foram fenômenos da sociedade moderna, exatamente quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, e depois com o fenômeno do direito, da formação do Estado de Direito, em que os países começaram. E depois, juntamente com o lado legal da lei do direito, foi surgindo também a força histórica das pessoas, a força histórica dos pobres. E os movimentos populares são vistos como fenômenos simultaneamente discursivos e políticos, localizados na fronteira entre as referências da vida pessoal e da vida pública, da vida política. A dimensão pessoal, porque as pessoas não são moldadas apenas por condições estruturais, e assim como não são os indivíduos também racionais, apenas moldados por essa dimensão. As experiências corporais, emocionais e afetivas também constroem o universo simbólico de representação dos indivíduos. O Papa Francisco nos diz que nesse estado de paralisia e desorientação, a participação política dos movimentos populares pode derrotar a política dos falsos profetas, que exploram o medo e o desespero e prega o bem-estar egoísta e a segurança ilusória. Isso nós encontramos um marco muito forte nessa expressão do Papa Francisco, nessa encíclica, porque ele nos chama a atenção para o ilusório do que nos é apresentado, de um bem-estar egoísta, de uma dimensão tipo 3D, em que um campo do cérebro entende que tem 3 dimensões, e tem 3 campos e só tem 2, e o outro é falso. E a sociedade nos remete a essa forma. Isso nós encontramos, então, essa preocupação do Papa Francisco, e por isso a força histórica dos movimentos sociais. Os movimentos populares não se limitam a manifestações públicas esporádicas, mas trata-se de organizações que sistematicamente atuam para alcançar seus objetivos políticos. E o que significa haver
uma luta constante e em longo prazo, dependendo da natureza da causa. Em outras palavras, os movimentos sociais e os movimentos populares possuem uma ação organizada de caráter permanente, que supõe consciência crítica no imaginário coletivo dos seus membros. Foi depois da invenção da democracia e da invenção da consciência humana, não da consciência simbólica, que é tida como aquela que se dá com a tácita cumplicidade daquele que exerce, daquele que se submete, mas ele ultrapassa essa violência. Ele entende que ele não é um ser, e aí no seu conjunto, por isso o imaginário coletivo, que é uma expressão de Maurice Halbach, o imaginário coletivo entende, pela força de se reunir, que não pode ser daquela forma, não pode ter essa violência simbólica. Então, por isso, ela precisa se organizar, e por isso o Papa chama a atenção da importância dela, não somente um indivíduo que, na sua concepção, ele entende que está sendo, que precisa de direitos, mas é uma consciência coletiva, e isso vai fazer toda uma diferença. E nesse sentido, se o senhor me permite ainda, Dom Francisco, o Papa tem uma afirmativa muito interessante nesse horizonte que o senhor partilha. Ele afirma assim, que os movimentos populares, então, são semeadores de mudança, promotores de um processo para o qual convergem milhões de pequenas ações interligadas, de modo criativo, como que em uma poesia. Então, acho que é uma dessas belezas, de iniciar esses processos mesmo. E por isso que, sem os movimentos populares, a democracia ela atrofia-se, segundo o Papa Francisco. Agora, ainda uma outra questão, assim, muito debatida em nossos dias, é a relação entre os estados, ou seja, a relação que se dá entre os países. O Papa também trata desse assunto na Fratelli Tutti. O que ele nos indica? Seria, então, abandonar a autonomia dos países em favor de uma espécie de governo mundial? Ainda dentro dessa pergunta, Dom Francisco, né, como entender, então, o papel da ONU nesse horizonte, né, da Organização das Nações Unidas, em um mundo como o nosso? Ainda tem sentido termos a ONU e outros organismos internacionais? Essa questão é uma das mais complexas do mundo moderno. Nós vamos verificar desde a América do Sul, da América do Norte, da Europa, e mesmo em parte da Ásia, essa questão é colocada à tona. Nós vemos pela grande mídia. O fato é que, no século XXI, chegado a esse século, assiste uma perda de poderes dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão econômica financeira de caráter transnacional, caráter global, tende a prevalecer sobre a política. Nesse contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes, eficazes, organizadas, com autoridades e dignidade, de maneira imparcial, por meio de acordos entre governos nacionais e dotados de poder de sancionar. A encíclica vai nos dizer, quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Não é pessoal, não é uma autoridade singular pessoal, mas deveria prever, pelo menos, a criação de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. A erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos e fundamentais é uma das preocupações desse organismo internacional. E aí nós vamos ver, todos nós sabemos, quem está nos acompanhando sabe, que depois da Primeira Guerra Mundial foi criada a Sociedade das Nações, e ela veio com o propósito, na esfera da geopolítica, que o mundo não ia mais e precisava de uma instância que pudesse regular os conflitos e pudesse cuidar um pouco dos países, das nações, depois do flagelo da Primeira Guerra Mundial. Ora, ela teve insucesso e não evitou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Então, antes da ONU,
havia essa conhecida Liga das Nações, ou essa Sociedade das Nações, que foi criada com esse objetivo, de propagar a paz, de negociar nos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Então, depois disso, foi criado a ONU. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, então, foi criado a organização, e então com uma estrutura mais moderna. Depois de 1945, 46, que terminou a guerra, já em 48 ela estava em pleno funcionamento, em 1948 em pleno funcionamento, e foi uma grande luz. Por isso, um olhar da ONU e todos os seus organismos que nós encontramos hoje através da ONU, eles são imprescindíveis, e o Papa faz lembrar isso, porque se perder isso, nós perdemos essa noção de arbitrar no mundo, porque os países em si têm dificuldade para isso, fica no modelo do Leviatã, de Hobbes, uma guerra de todos contra todos. Precisa, então, que haja uma consciência coletiva, uma interdependência entre os países, entre as nações, e por isso o ser humano tem menos perda, tem menos prejuízo, quando ele fica sob a égide de uma ONU que poder fazer, nesses tempos de hoje, por exemplo, de pandemia, nesses tempos que nós precisamos arbitrar os conflitos, nesses tempos do comércio, que o mercado é forte e pode desfavorecer enormemente países com economias mais fragilizadas. Então, nesse sentido, o Papa vem apontar, nesse capítulo 5, a política melhor aquela que é acompanhada por instituições internacionais que possa arbitrar, estar ao lado, sobretudo para proteger os mais fracos, os mais pobres. Daí a importância de fortalecer as instituições para que elas possam prestar esse serviço também de acompanhamento, né, nesse horizonte que o senhor partilha conosco. Já a gente volta com o senhor, Dom Francisco. Padre Paulo, desde que a encíclica foi lançada, no dia 3 de outubro desse ano, tem surgido muitos comentários elogiosos, né, ao que o Papa chama, a partir do número 176, de caridade social política. Como que a gente pode, então, compreender esse termo, Padre Paulo? Quais seriam as implicações que decorrem, então, daquilo que o Papa fala nesse ponto da Fratelli Tutti? Então, Padre Patrick, primeiro é importante dizer que o Papa já, logo no 176, como você citou, né, e assim, repito aquilo que eu já disse antes, o Papa Francisco é um homem direto, claro. Ele já começa a dizer, como é que eu vou falar de caridade social, política, diante de uma política marcada por corrupção e ineficiência dos políticos? Isso são as duas expressões dele. Então, quer dizer, a política ela tem uma dificuldade de ser compreendida. Mas o Papa insiste num ponto grande a respeito da caridade social e política. O que é caridade? Caridade é amor. Nós sabemos disso, nós somos cristãos. Quando a gente fala de caridade, nós estamos falando de uma forma sublime de amar. Um amor ágape, um amor espetacular, um amor próprio do Evangelho, um amor que dá sem receber, um amor que pensa no próximo. Então, a caridade que deve ser social e política é um amor que ele não pode ficar limitado às minhas compreensões, às minhas intimidades, o meu mundo intimista, né? Hoje, pela manhã, eu conversava com um amigo deputado, e esse amigo que estava lendo a Fratelli Tutti, esse amigo me dizendo, lendo pela terceira vez a Fratelli Tutti, esse amigo me dizia o seguinte, ele falou, Padre Paulo, o Papa resolveu o problema. Nós estamos aqui brigando para saber, há muito tempo, se a gente primeiro muda a estrutura para depois mudar o coração do homem, se a gente muda o coração do homem para mudar a estrutura. E o Papa, na Fratelli Tutti, diz o seguinte, são as duas coisas ao mesmo tempo, não tem como separar. É caridade, é amor, que só acontece e brota do coração, mas social e política, no campo da política, no campo da ação social. Então, é muito importante que a gente tenha presente isso, né? E, concretamente, como você perguntou, Padre Patrick, o que significa isso? O próprio Papa diz o que significa isso. É sempre um amor preferencial pelos últimos, que subjaz a todos e todas as ações realizadas em favor desses últimos. Ou seja, é quando eu, que atuo politicamente,
quem atua politicamente, quem vive no mundo político, isso para os nossos candidatos nesse momento é riquíssimo, compreenderem isso. O que significa esse amor, essa caridade política e social? Significa que todas as ações que forem praticadas nesse campo político deveriam ter essa reflexão. É em favor dos mais necessitados? Eu chego a atender quem precisa do Estado? Eu creio que talvez seja isso a grande tacada desse grande capítulo que se desdobra em um monte de temas. E o Papa, corajosamente, ao falar de política, fala de amor. É perfeita a ligação. É o ser humano que precisa, ao mesmo tempo que vai buscando transformar as realidades, ele precisa se transformar também, se embrenhar desse amor, dessa caridade, para poder doar e agir com caridade no campo social e político. A Edições CNBB apresenta Novena de Natal 2020. Nesta novena do Natal 2020, vamos contemplar a palavra, pilar da Igreja, casa do povo de Deus. Jesus é o semeador divino. Continua a semear no coração dos homens a sua palavra de salvação. Com este livreto da novena, vamos percorrer o caminho litúrgico do advento na unidade eclesial, refletindo, com simplicidade doméstica, a chegada do menino Deus que sempre vem ao nosso encontro para nos salvar e garantir a vida. Novena de Natal 2020. Já disponível. Adquira. Em 2020, o modo de realização das coletas foi impactado pela pandemia da Covid-19. O mundo mudou, mas nossa missão continua, agora mais necessária do que nunca. A campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos convoca a renovarmos a corresponsabilidade nas obras de evangelização da Igreja no Brasil. Conheça os projetos apoiados e saiba como participar da coleta do bem em campanhas.cnbb.org.br. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.